Como aprender a delegar uma tarefa no meu escritório de advocacia? Pessoal, sejam bem-vindos, esse é o meu canal, meu nome é Vinícius Pacheco e nesse canal eu posto muito conteúdo para ajudar outros advogados a alavancarem seus negócios, a tornarem seus escritórios verdadeiras empresas. E um dos passos que você precisa fazer para poder alavancar o seu negócio é entender que ninguém joga o jogo sozinho, você não é autossuficiente, você não é o melhor do mundo, tá? Você precisa delegar. Se você não delega, seu escritório só cresce na extensão da sua mão, no tempo que você tem disponível para dar para ele e dentro das habilidades que você tem. Então é fundamental que hoje, dentro de uma rotina administrativa, não só para o escritório de advocacia, mas para qualquer empresa, você entenda que delegar é um passo importantíssimo para você conseguir crescer. Por quê? Porque existem diferentes tarefas dentro de uma rotina de um escritório. Você sabe que existe a tarefa de atender telefone, de fazer petição, de limpar o escritório, de prospectar clientes, de estudar novas teses. Então existem inúmeras tarefas e algumas delas sim precisam ser delegadas. Algumas antes e algumas depois. Você pode fazer isso depois. Mas você achar que você é o melhor do mundo, ter um espírito egocêntrico de ser o maioral, vai te impedir de dar o próximo passo. Ah, mas eu vou delegar e não vai ficar perfeito, não vai ficar bem feito. Não, nunca vai. Eu preciso te falar isso. Nunca vai ficar perfeito, nunca vai ser do jeito que você faria, mas às vezes vai ser melhor. E você vai me entender se você ficar nesse vídeo até o final. Deixa eu te falar. Existem duas situações em que você pode e precisa, são situações prioritárias para você delegar no seu escritório e você precisa identificar elas. Primeiro, identificar os pontos de gargalo, né, dentro da sua rotina administrativa, jurídica. Quais são os pontos em que você está tomando muito tempo, se é a petição, se é a prospecção, se é o gerenciamento de clientes, atender telefone, responder clientes. Qual é o ponto que está mais te dificultando aí, te tomando tempo dentro da sua rotina, que está te dando dor de cabeça e te impedindo de dar o próximo passo, crescer o faturamento. Então, como eu falei, existem duas situações que você pode entender que são situações que já te dão um insight de poder delegar. Uma, quando a tarefa é muito simples e o custo dela é muito baixo em comparação à sua hora de trabalho. Você entende que você é o seu funcionário mais caro hoje. Você tem um custo de vida geralmente mais alto do que qualquer outro funcionário. Então, se você entender que a hora de trabalho de alguém que receberia R$1.500, R$2.000 para fazer uma tarefa simples, e se você estiver fazendo essa tarefa, você está equiparando a sua hora, uma hora técnica cara e valiosa, com tudo que você estudou, alguém que ainda não atingiu o seu nível, para atender telefone, para responder cliente, para falar com WhatsApp, para digitalizar documento. Todas essas tarefas são tarefas simples. E elas não exigem que alguém com diploma de advogado estejam disponibilizando o seu tempo, a sua hora técnica, que é muito mais cara, para fazer isso. E eu não estou falando aqui só de valor monetário. É porque o seu conhecimento ele vale muito mais em outra área. Digitalizar papel, você não precisa ter um grande conhecimento técnico. Você só precisa ter uma habilidade com uma impressora, um equipamento ali, e ainda é pouca habilidade, porque o equipamento muitas vezes é muito tranquilo de você manusear. Tá? Então você precisa entender. Existem áreas operacionais dentro da sua rotina que você está cumprindo e que alguém com um custo de hora técnica poderia estar fazendo no seu lugar? Se sim, esse é o primeiro passo para entender que ali é um excelente setor para você começar a delegar a primeira tarefa. Tá? Então, estagiário, secretária, auxiliar administrativo, auxiliar jurídico, com tarefas de menor complexidade, tá? Isso é muito simples. Mas e qual o segundo passo quando você vai delegar uma tarefa de menor complexidade? É entender que aquela tarefa tem menor complexidade e que a pessoa que você está contratando para aquela tarefa geralmente tem uma capacidade técnica muito inferior à sua. E por que eu te digo isso? Porque não adianta você cobrar que o documento venha, uma petição venha, como você produziria. Em um primeiro momento, se você contrata um estagiário sem experiência, não vai vir. É ideal que você priorize lealdade, pessoas dedicadas, do que pessoas 100% técnicas.
Imagina que você tem 10 anos da advocacia e você está contratando alguém que está cursando faculdade de Direito e quer que ela entregue a produção técnica que você desenvolveu ao longo de 10 anos da advocacia. Não vai acontecer. Mas você precisa dar um norte para essa pessoa, orientar ela, para que ela consiga fazer desenvolver esse trabalho de forma autônoma. Para aí sim liberar tempo para você fazer tarefas que realmente são importantes para o crescimento do seu escritório. Projetar novas áreas, estudar novas áreas, prospectar novos clientes, conversar com mais pessoas com potenciais clientes. Então, são todas coisas que alguém com o potencial do custo hora que você tem deveria estar fazendo. Um diretor, que um advogado também é um diretor do escritório, é quem dá a direção. E se você estiver servindo café lá na ponta, não que você não possa fazer isso, mas você não vai estar conseguindo ver para onde a sua empresa está indo. Tá? É como um marinheiro lá no alto do navio. Se ele estiver lá com o pessoal lá servindo comida, limpando o chão, vendo se está tudo certinho lá, não tem ninguém olhando para frente por onde esse navio está indo e ele vai para qualquer lugar. E assim na sua rotina do seu escritório. Se você estiver dedicando seu tempo, da sua conhecimento técnico, para fazer atividades simples, não vai ter tempo para você ver para onde esse navio, para onde esse escritório está navegando. Tá? Então essa é uma das primeiras estratégias de como você entender qual que é o primeiro setor ou um dos setores que você já poderia estar delegando. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e muitas pessoas ainda não conseguem ter essa visão. Segunda tarefa, segundo setor que você pode e deve delegar, é um setor em que você não domina. Como assim eu não domino? Eu sou advogado, eu domino tudo. Não, você não domina. Existem áreas que você não domina. Você é o melhor vendedor do mundo? Não sou, eu tenho mais habilidades de competição. E quem sabe então se você trazer alguém para ajudar na parte de prospecção de clientes. Alguém que se dê bem, tenha boa desenvoltura com fala, com estratégias de venda. Você estaria deixando uma pessoa melhor em vender, enquanto você fica melhor na parte de produzir. Mas posso contratar vendedor? Pode, é um atendente, um auxiliar jurídico, que vai ter uma base de conhecimento técnico, vai estar sendo supervisionado por você, com uma habilidade que você não tem. Hoje, nos tempos atuais, você muitas vezes precisa de alguém para te ajudar a produzir conteúdo, porque você não vai conseguir, no primeiro momento, ter habilidades de edição, de filmagem, de criação de conteúdos em plataformas como CapCut. Então, nada melhor que nesse momento você você delegar essa tarefa para alguém que vai te ajudar. Porque é uma área, sim, nos tempos atuais, no ano que nós estamos, muito importante para o escritório. Porque esse posicionamento digital, ele vai também atrair novos clientes para o seu escritório. E se você estiver só fazendo, muitas vezes, criativos sem uma qualidade, sem uma estratégia, eles não vão ter a mesma eficiência de que alguém com estratégia, com habilidades, estaria fazendo. Se você não domina a parte financeira, também é um bom setor para você delegar. Porque você não dominar a parte financeira do seu escritório, é muito fácil de você não conseguir gerenciar as entradas, saídas, pagamentos de forma correta e em algum momento aquilo impactar na sua rotina, comprometer ele, trazer problemas com a Receita Federal ou até problemas de gestão, de diferenciação de dinheiro pessoal, dinheiro profissional. Tá? Então, alguém que possa lhe auxiliar com isso também é muito bom. Se você me dizer, eu sou um ótimo vendedor, me relaciono muito bem, atendo muita gente, mas não gosto muito ou não tenho tanto tempo na parte de peticionamento, petições complexas. Nada, então aí você já está me dando a resposta de que um excelente setor para você conseguir delegar é o setor de produção de peças. E hoje existem até empresas que já conseguem fazer esse serviço sem que você precise ter o funcionário dentro da empresa, dentro do seu escritório. Você terceiriza essa parte de produção e já vi excelentes resultados dessa forma, sem você precisar ter mais um funcionário. É uma empresa terceirizada com várias equipes setorizadas em diversas áreas que fazem isso para você, se for um serviço pontual. Por exemplo, eu no meu escritório, eu tenho uma linha de atuação em um nicho específico. Porém, quando surgem ações interessantes em nichos que não estão dentro do meu fluxo de trabalho, eu não tiro alguém que já está num fluxo, rodando bem ali dentro do fluxo que a gente construiu, para perder muito tempo, desenvolver essa petição que é mais complexa de uma área
em comum aqui na nossa rotina. Eu terceirizo. Eu terceirizo, obviamente, que dentro volta para um parecer técnico da minha equipe é muito técnica, e a gente vai avaliar junto se aquela petição está de acordo com a excelência que a gente exige no nosso escritório, entendeu? Então é muito importante que você entenda que você precisa potencializar aquilo que você é bom, e não ficar insistindo em tentar fazer tudo, e você não vai conseguir abraçar tudo e vai acabar tropeçando e impedindo você de alcançar em novos patamares, né, de crescer seu escritório. Você sabe quanto tempo demanda para fazer uma petição bem feita. Então, se você se dedicar 100% a fazer petição, você não vai conseguir vender. Você não vai conseguir fazer relacionamento, conversar com outras pessoas, ou criar novas estratégias, que é muito importante para quem é diretor. E se você ficar só conversando com pessoas, você também muitas vezes não vai conseguir produzir. Então, quando você identifica que você tem uma habilidade técnica que pode ser complementada por alguém que detenha outra habilidade técnica complementar à sua, também é uma área que você pode e deve delegar dentro do seu escritório. Você vai ver que se você fizer isso, você vai conseguir ter muito mais escala, tá? Porque você vai ficar livre para fazer aquilo que você é bom. E quando você faz aquilo que você é bom, você desenvolve mais excelência e mais agilidade naquilo. Se você é muito bom em atender pessoas, você vai cada vez, estando mais focado nisso, atender mais pessoas, criar novas estratégias para atendimento e conversão desses clientes, estar em ambientes em que esses clientes estão, criar estratégias de indicação, de parcerias, de prospecção online, que vão te permitir trazer mais clientes, e você vai ficar tranquilo que a sua equipe jurídica vai estar produzindo de forma daquela forma que você projetou aquilo, te dando muito mais escalabilidade, tá, pessoal? Então essa é uma aula sobre delegação de setores e atividades dentro do escritório, que é uma aula que eu entendo como fundamental, e certamente vai lhe ajudar muito se você conseguir fazer isso, fazer dessa forma, fazer esse raciocínio que eu falei. Então, se fez sentido para você, deixa o like, segue o nosso canal aqui, deixa um comentário de como é seu escritório hoje, se você já tem setores que você delega a função, ou se você ainda tem dificuldade em identificar quais são os setores em que você poderia estar delegando, tá bom?